Mais uma vez chegou a hora de pegar a sua Bíblia e se juntar a nós em mais uma lição do programa Encontro com a Palavra Santa Inspirada, Palavra de Deus. A nossa pesquisa da Bíblia nos trouxe ao último capítulo do livro de Gênesis. Quando concluímos a nossa última lição, estávamos fazendo aplicações da vida de José para as nossas próprias vidas. Encontramos essa história que é nos contada nos últimos 14 livros de Gênesis. Observe como José estava completamente convencido da soberania de Deus em todas as circunstâncias. No versículo 5 do capítulo 45 de Gênesis, José coloca dessa maneira: Mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fosseis vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Sabe, é muito interessante o que nós podemos observar. Veja que não há erros no que José pensa. Ele compreendia que Deus é soberano em todas as circunstâncias, porque ele dizia aos seus irmãos: Não é que vocês me enviaram para o Egito, mesmo que vocês pensem assim, mas foi Deus que me enviou para cá. O livro de Gênesis acaba com esse povo especial na terra do Egito. Com isso, nos traz ao segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Então agora estamos prontos para estudar o livro de Êxodo. Aquilo que vimos sobre as circunstâncias da vida de José nos dá uma perspectiva histórica do livro de Êxodo. No livro de Gênesis, um povo muito especial nasce, é nomeado e é salvo de serem extintos pela fome. Você se lembra que dissemos na nossa introdução que toda a Bíblia era sobre esse povo? Os primeiros 11 capítulos da Bíblia nos falam da história do universo, da terra e de muitas coisas. Mas quando você chega ao fim do capítulo 11 do livro de Gênesis e inicia o capítulo 12, você ouve falar desse homem especial chamado Abraão. E é muito interessante ver e dizer que os outros 1178 capítulos da Bíblia são todos a respeito de Abraão e seus descendentes, em especial um dos seus descendentes, pelo qual todas as nações foram abençoadas. Você sabe quem? Jesus Cristo. O que estamos dizendo é que a Bíblia toda é sobre Israel. Mas por que Israel é tão importante? É porque quando Deus decidiu vir ao mundo, ele não veio como um negro, branco, vermelho ou amarelo. Deus criou um povo especial para o propósito de sua vinda à terra. E esse povo especial foi o povo hebreu. Se alguém tem o direito de ter orgulho de suas origens, esse alguém são os judeus. O povo judeu foi criado para o propósito de Deus. Deus iria se tornar um homem e ele queria criar um povo que pudesse fornecer a ele um contexto histórico, para que ele se tornasse um homem e viesse ao mundo. Isso faz do povo judeu um povo muito especial. Quando estudamos a Bíblia, especialmente o Velho Testamento, queremos considerar o desenvolvimento desse povo muito especial. No livro de Gênesis, lemos que esse povo veio através de Abraão. Abraão foi o pai desse povo. Jacó foi quem os nomeou Israel, e José foi quem os salvou da fome. José é a figura do Salvador, quando ele salva aquele povo da fome e perigo da extinção. É dessa maneira que o livro de Gênesis termina. José dizendo: Diga para o meu pai, vem habitar no Egito, em Gósen, perto de mim. Nesse ponto, aquela nação era constituída de apenas 12 famílias. Isso é interessante demais. Eram apenas 12 irmãos e suas famílias quando Gênesis termina. E aquelas 12 famílias estavam no Egito. Entre o livro de Gênesis e o livro de Êxodo, 400 anos se passaram. Isso é muito tempo. Para se ter uma ideia, isso realmente são muitos anos. Pense nisso, 400 anos. Em Êxodo capítulo 1, podemos ler que essas 12 famílias se tornaram uma grande multidão. A palavra multidão aparece muitas vezes no primeiro capítulo de Êxodo. Eles se multiplicaram tão rápido que se tornaram uma ameaça para Faraó. Com isso, o Faraó resolveu escravizá-los. Então, quando o livro de Êxodo é aberto, depois de 400 anos após o fechamento do livro de Gênesis, aquelas pessoas que estavam se tornando uma nação eram apenas uma multidão de escravos. Eles ainda não são uma nação. Deus irá moldá-los em uma nação. Há muita coisa que Deus quer fazer antes deles se tornarem uma nação. Gostaria de fazer uma visão geral sobre o desenvolvimento desse povo especial, já que ele é foco desses 2 livros. O começo desse povo é a fonte deles. E a fonte
era Deus. Deus estava criando esse povo especial para completar os seus propósitos, que poderiam ser muitos. O seu propósito primário era que, através desse povo, ele pudesse vir a esse mundo na forma do Messias, o Salvador do mundo. Aquele povo também era especial, porque aquele povo veio ao mundo através de Adão. Lá é onde Gênesis começa. Ainda no livro de Gênesis vemos essa nação bem mais desenvolvida pelos patriarcas. Tanto no Antigo como no Novo Testamento você ouvirá essa passagem repetidamente. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque foi assim que iniciou essa nação. Deus nunca quis que eles esquecessem das suas origens, com os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Quando o livro de Gênesis terminou, haviam 12 famílias ou tribos, e essas 12 tribos estavam no Egito. Quando o livro de Êxodo é aberto, esse grupo de pessoas que ainda não constituíam uma nação multiplicaram-se de 12 tribos para uma grande multidão. Mas essa multidão ainda não era uma nação. Uma multidão de escravos não pode ser chamada de uma nação. Se Deus queria transformá-los em uma nação, a primeira coisa que eles precisavam era um líder. O livro de Êxodo, ele falará do maior líder de toda a história do povo de Deus. Moisés será comissionado, será chamado para ser o grande líder desse povo. Esse agrupamento, ou essa multidão de escravos, terá um líder, e você sabe o nome? Moisés. Como líder daquela grande multidão, um dos maiores problemas que Moisés enfrentaria era que não havia leis ou regras para essa multidão. Não havia estrutura para que ele pudesse liderar. E por causa disso, por 3 vezes ele foi ao Monte Sinai e passava 4 dias de jejum e oração com Deus. E estava dizendo a Deus: Senhor, eu preciso de regras para liderar essas pessoas. Imagine como seria importante regras e leis para uma multidão. Você poderia esperar de alguma forma liderar uma multidão de 2 a 3 milhões de pessoas sem regras, sem leis? Seria difícil, não? Bom, isso é o que encontramos quando fazemos a transição do livro de Gênesis para Êxodo. A primeira coisa na qual devemos nos concentrar quando estudamos o livro de Êxodo é o povo. Êxodo quer nos falar sobre o desenvolvimento desse povo especial, pelo qual Deus estará vindo ao mundo. No livro de Êxodo também temos um problema. O povo estava no lugar errado. Aquele povo especial estava no Egito, e ainda por cima eram escravos. Deus não queria que o seu povo fosse escravizado. Então o grande conflito do livro de Êxodo é como esse povo ficaria livre da escravidão, como se deslocariam para o lugar certo. A palavra Êxodo, o nome desse livro, significa a saída, ou apenas saída, a saída desse terrível problema, a escravidão. O livro de Êxodo, em além de história, é uma alegoria. Por toda a Escritura você verá o livro de Êxodo como história, a história da saída desses escravos aplicados a problemas que temos em nossas vidas. Por exemplo, no Novo Testamento, por muitos capítulos do Evangelho de João, temos registros das pregações de Jesus. Quando chegamos no versículo 30 do capítulo 8, João escreve: Quando ele falou essas palavras, muita gente acreditou nele. E Jesus virou para aquelas pessoas que acabaram de expressar fé nele e disse: Agora, se vocês continuarem na minha palavra, vocês conhecerão a verdade e serão meus discípulos. E quando vocês conhecerem a verdade vos libertará. Alguns deles responderam dizendo: Mas o que o Senhor quer dizer com liberdade? Nós não somos escravos. E Jesus disse: Ah, sim, vocês são escravos. Qualquer um que peca continuamente é o escravo. Quem peca continuamente não está fazendo porque quer fazer, mas está fazendo o que tem de fazer, e ele não é livre. Ele é escravo do pecado. Sabemos que Jesus estava dizendo que ele era a verdade, que eles iriam encontrar liberdade só quando tivessem realmente fé nele. Jesus disse: Quando eu vos libertar, então vocês verdadeiramente serão livres. A declaração de liberdade que podemos experimentar em nossas vidas da escravidão do pecado está representado nessa alegoria do livro de Êxodo. O problema histórico era a escravidão, e Êxodo nos mostra como Deus resolveu aquele problema sério. Qual era a saída do Egito? Qual era a saída da escravidão? Deus era a saída. Deus era a resposta para o problema. A aplicação espiritual é a seguinte: qual é a saída do seu e do meu pecado? No livro de Êxodo encontraremos o princípio da nossa libertação, o princípio da salvação pelo qual o povo de Deus foi liberto do Egito. Aqueles mesmos princípios de libertação vão mostrar a nós como nós podemos encontrar a libertação da tirania e escravidão do pecado e como podemos saber a verdade que pode nos livrar do pecado. Da próxima vez continuaremos o nosso estudo sobre o livro de Êxodo.
Comece agora a lê-lo. Pergunte a você mesmo essas perguntinhas. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver comigo? E como eu posso aplicar essas verdades na minha própria vida? Você já foi liberto da escravidão do pecado? Deus preparou um êxodo para você. Se você quiser mais informações, por favor, nos escreva. É realmente muito importante que você saiba que o programa Encontra com a Palavra existe, porque nós queremos abençoar a sua vida. Nós estamos cumprindo uma tarefa muito especial que o Senhor Deus colocou em nosso coração. E nós acreditamos que diariamente você pode ser altamente abençoado por Deus, acompanhando os nossos programas, pensando em cada mensagem, em cada lição que temos trazido aqui. Sabe, são muitos os testemunhos, são muitas as pessoas que têm marcado um verdadeiro encontro com Deus através do encontro com a palavra. Então, para nós é um motivo de alegria muito grande sabermos onde você está, como é que você nos ouve, enfim. Então, fique atento aí, nos próximos dias você estará sabendo do nosso endereço e escreva para nós. Queremos realmente saber onde você está. E o principal, acreditamos que você pode ser uma grande bênção para Deus. Não importando, talvez, a sua vida tenha sido marcada por momentos difíceis, quem sabe por tragédias pessoais. Talvez você teve uma vida pecaminosa, ou tem ainda, e acha que não existe mais solução para você. Saiba, nós acreditamos que existe solução, sim. Nós acreditamos no Senhor. Nós acreditamos no poder de Jesus. E acreditamos que Ele pode transformar de verdade. Se você continuar nos acompanhando, vai poder observar bem de perto quantos personagens na Bíblia Sagrada tiveram os seus problemas, tiveram seus desencontros com a vida, vamos dizer assim, mas puderam, outra vez, receber o perdão de Deus e foram alcançados pela grandiosa misericórdia do nosso Deus. É isso que Deus faz. A sua grandiosa misericórdia, a sua bondade, o seu amor, tem prazer em nos encontrar. Que você possa realmente ser encontrado pela misericórdia e pelo amor do nosso grande e bondoso Pai. Até o nosso próximo programa. Um abraço a você. Bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra, um estudo especial através de toda a Palavra de Deus. Como continuamos nossa pesquisa no Antigo Testamento, estamos vindo para o livro de Êxodo pela segunda vez. Tendo colocado o livro de Êxodo em perspectiva histórica, eu gostaria de vir para o que é talvez o coração da mensagem do livro de Êxodo. Vamos focalizar nossa atenção para várias coisas. Por exemplo, focalizamos o povo de Deus, o único povo que tem tido desenvolvimento como uma nação sem igual, através da qual Deus virá para o mundo. Outra coisa a prender nossa atenção é o grande problema da escravidão. Estas pessoas estavam no Egito, e como tornaram-se uma ameaça ao reino de Faraó, ele as escravizou. E assim, a amarga escravidão e a crueldade extrema imposta pelo trabalho pesado é o problema a ser resolvido no livro de Êxodo. A palavra Êxodos significa saída. A mensagem do livro de Êxodo é exatamente esta: como sair desta escravidão? Esta escravidão é, primeiro de tudo, uma real escravidão. E a história da libertação deste povo é um dos maiores milagres da Bíblia. Isto é uma história real. Isto é história. Na verdade, este é um dos maiores milagres já acontecidos na face da terra. Em algum lugar, entre 2 a 3 milhões de pessoas foram libertadas da escravidão. Salvação envolve o amor de Deus vindo para a sua vida. Esta é a realização de Deus através de seu amor, dando seu único filho para libertá-lo. Quando você entende o amor de Deus e como ele é aplicado para a sua salvação, você não somente será salvo de seus pecados, tendo a sensação de estar livre das penalidades pelos seus pecados futuros ou presentes, mas você será liberto, solto do poder de seus pecados. A libertação do poder do pecado ou da escravidão dos pecados é a mensagem devocional no livro de Êxodo, e isto sem dúvida se aplica às nossas próprias vidas. A terceira coisa na qual vamos focalizar no livro de Êxodo é o que chamamos de o profeta. No livro de Êxodo você não somente tem a história de um povo e seus problemas, mas você tem o profeta Moisés. Este homem encabeça toda essa história de libertação desse povo.
Eu acredito, sem nenhuma reserva, que Moisés é um dos grandes homens de Deus nas Escrituras. Você pode apreciar a grandiosidade desse homem Moisés, pensando sobre sua contribuição para o trabalho de Deus. Abraão gerou o povo de Deus e, como temos visto antes, Jacó nomeou-lhes e José salvou-lhes. Mas Moisés, pense no que Moisés fez pelo povo de Deus. O livro de Êxodo é o que registra essa história. Primeiro de tudo, Moisés deu a este escravizado povo o que escravos mais querem: liberdade. Muitos de nós não sabemos o que é ser um escravo ou ser pessoas sem liberdade. Existem muitas pessoas nas prisões e que não são livres. Quando pessoas estão presas, há algo que lhes consome, que lhes possui completamente. É o desejo de serem livres. Moisés deu àqueles escravos o que eles mais queriam: a sua liberdade. Então Moisés deu-lhes o que pessoas recém-emancipadas precisam mais do que qualquer outra coisa no mundo: governo e lei. E foi exatamente Moisés quem deu-lhes lei e governo. E no reino espiritual, Moisés deu ao povo de Deus duas coisas de valor inestimável. Ele deu a eles a palavra de Deus e como adorar a Deus. Pense um minuto sobre isso. Os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados de os livros da lei. Moisés recebeu os 5 primeiros livros da Bíblia no Monte Sinai. Ele esteve no Monte Sinai várias vezes. Em resposta à sua oração em jejum, Deus deu-lhe Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Há aproximadamente 500 leis nestes 5 livros da Bíblia. Existe também muita história. Há ainda nesses 5 livros o que é chamado de a Lei de Deus, a Lei de Moisés ou a Palavra de Deus. E é exatamente essa Palavra de Deus que nos mostra como deveríamos viver. O homem não viverá só de pão, mas de toda a Palavra de Deus. Esse é o propósito desta lei. Os primeiros 5 livros da Bíblia são a base, a estrutura da Bíblia, porque eles nos dão a pura palavra de Deus. Esta é a palavra que o profeta pregou. Esta é a palavra na qual, nos livros históricos, eles certas vezes obedeciam e outras vezes desobedeciam. Elas são algumas vezes exemplo e outras vezes advertência para você e para mim. A palavra de Deus, a pura palavra de Deus, está nos 5 primeiros livros da Bíblia. E estes livros vieram através de Moisés. Se considerarmos a contribuição de Moisés e o que ele fez pelo povo de Deus, poderíamos dizer que Moisés deu ao povo de Deus a palavra de Deus. Que maior contribuição poderia alguém fazer para o povo de Deus do que dar-lhes a pura palavra de Deus? Moisés também deu-lhes a adoração. A última terça parte do livro de Êxodo é como um livro das especificações. Quando as pessoas começam a ler a Bíblia, passam muito bem pelo livro de Gênesis, especialmente estudantes, mas quando chegam ao livro de Êxodo, aí existe um verdadeiro drama, a libertação do Egito. Mas até esse ponto ainda se sentem bem. O problema é a última terça parte do livro de Êxodo. Ele surge como o livro das especificações. Esta poderia não ser a leitura mais interessante do mundo, principalmente para o leigo, aquele que está começando a ler a Bíblia. Isto é porque nós não entendemos que Deus deu a Moisés uma revelação através da sua pura palavra. Deus quis mostrar a Moisés como pessoas pecadoras podem se aproximar de um Deus santo, se aproximar para a salvação, para a direção e também para a comunicação. No livro de Êxodo, Deus mostra-nos como Ele nos salva da escravidão e da tirania do pecado. No livro de Êxodo, especialmente na última terça parte, o Senhor nos mostra um dos grandes propósitos da salvação, que é a adoração a Ele. Deus quer nos conhecer e quer que o conheçamos de verdade. O Senhor nos convida para nos achegarmos a Ele, termos um relacionamento com Ele e o adorarmos. Nós precisamos ser instruídos em adoração. A verdade é que não sabemos como adorá-lo. Os apóstolos vieram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Eles não sabiam como orar. Muitas pessoas não sabem como orar e nem como fazer para adorar a Deus. Nas formas de adoração que nós temos em nossas igrejas hoje, especialmente igrejas que chamamos litúrgicas, o ministro tem suas costas voltadas para o povo, com sua face para o altar, a maioria do tempo. Essas igrejas e sinagogas na fé judia têm suas raízes em termos de formas de adoração, como na pequena tenda de adoração que Deus instruiu Moisés a construir. Nós olharemos esta tenda de adoração com maiores detalhes quando chegarmos ao livro de Levíticos.
Se você visse esta pequena tenda de adoração, a acharia parecida com uma tenda de circo. Isso provavelmente não impressionaria muito você, já que essa tenda também era muito colorida. Tudo nessa pequena tenda de adoração tinha um grande significado, e isto é um grande quadro retratando o Senhor Jesus. Nós veremos isto quando chegarmos e olharmos bem de perto esta tenda de adoração. O fato é que tudo isso nos mostra a tremenda contribuição que Moisés deu para o povo de Deus. Ele deu-nos a palavra de Deus, ele mostrou-nos como viver, e ele deu-nos a adoração. Aliás, Moisés mostrou-nos como adorar de verdade. Desta forma, grande foi a contribuição de Moisés. E você mesmo ser liberto do poder do pecado é, sem dúvida, a maior experiência de sua vida. A segunda maior experiência na vida é se tornar um libertador para outros. Se tornar o agente ou o instrumento através do qual outras pessoas serão libertas. O livro de Êxodo ilustra essa libertação ou salvação. Moisés ilustra o que é envolvido para ser o libertador. Eu olho para a vida de Moisés desse modo. O grande evangelista Moody disse: Moisés viveu 120 anos e ele viveu esses 120 anos em 3 períodos de 40 anos cada. Em cada um desses 40 anos de sua vida, Deus ensinou Moisés uma lição. Cada lição levou-lhe 40 anos para aprender. Nos primeiros 40 anos da vida de Moisés, de acordo com Moody, Deus ensinou Moisés a seguinte lição: Moisés, você é ninguém. Isto levou 40 anos para ensinar-lhe que, Moisés, você é ninguém. Através das circunstâncias de sua vida, ele foi criado no palácio de Faraó. E este pode ter sido o porquê de ele ter sido levantado no palácio de Faraó. Ele pensou que era alguém importante. Mas, por volta dos seus 40 anos, Deus aparentemente o convenceu de que ele era ninguém. E de acordo com Moody, antes de tudo ele tinha que aprender que era ninguém. Só aí poderia vir a ser um libertador. A segunda lição que Deus ensinou a Moisés aconteceu no segundo período de 40 anos de sua vida. A lição foi: Moisés, você é alguém. Deus levou 40 anos para ensinar a Moisés a segunda lição. Moisés, você é alguém porque eu tenho escolhido você. E no final de seu segundo período de 40 anos, Moisés saiu e olhou o sofrimento dos escravos hebreus, sabendo agora que ele também era um escravo hebreu. E diz a Bíblia que ele se preocupou, teve compaixão e sentiu profundamente o sofrimento de seu povo. Eu tenho ouvido Charles Colson, o presidente do Ministério Fraternidade Internacional de Assistência aos Condenados nas Prisões. Charles diz que não poderia ter compaixão pelos prisioneiros, particularmente pelos prisioneiros hoje, se ele mesmo um dia não tivesse sido um prisioneiro. Ele poderia nem ter sua grande compaixão e amor por aqueles que estão nas prisões. Isto aconteceu porque ele foi preso um dia e experimentou a indignidade e o sofrimento que os prisioneiros atravessam. Através desta experiência, nasceu a sua compaixão e o seu interesse por pessoas que estão atrás das grades. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Ele provavelmente olhou aqueles escravos hebreus muitas vezes e não sentiu nada, mas após a sua experiência, ele percebeu que também era um deles. Isto fez a grande diferença. Na verdade, teve tão grande efeito sobre Moisés que quando ele viu o sofrimento de seu povo, ele se enfureceu e matou um oficial egípcio. Isto é quase como que se Deus viesse para ele nesse ponto e falasse: não, Moisés, esse não é o caminho para você conseguir fazer esse trabalho. Agora a sua pintura estará sendo posta em toda a árvore do Egito. Você estará sendo o inimigo número 1 do público. Você nunca vai conseguir libertar ninguém por esse caminho, Moisés. Você precisa ir para um seminário por 40 anos e pensar sobre isso. Então Deus levou Moisés para o deserto. Por 40 anos Moisés esteve no seminário de Deus. Durante aqueles 40 anos inteiros, Deus consumiu Moisés com um assunto: a escravidão de seu povo e como eles conquistariam a liberdade. Por favor, entre em contato conosco e peça totalmente grátis o livro de estudo bíblico. Isso vai ajudar você a ir mais fundo nesta importante lição bíblica. No nosso próximo encontro, continuaremos a estudar a vida de Moisés. Até lá, então.
Muito bem-vindo para o nosso estudo da Bíblia. Se você nos ouve pela primeira vez, então, muito bem-vindo. O propósito desse estudo diário é levar você a entender melhor a Bíblia Sagrada e, o mais importante, como aplicar as verdades encontradas nela para as nossas vidas de uma forma prática e relevante. Nós estamos agora no livro de Êxodo e estudando a vida de Moisés. No final do segundo período de 40 anos de sua vida, Moisés teve uma grande experiência. Ele estava na parte de trás do deserto e um arbusto de sarça começou a arder em chamas. Isso não seria algo tão anormal lá, naquele local, mas geralmente em 5 segundos o arbusto de sarça estaria totalmente consumido. 5 segundos. Desta vez, porém, estava acontecendo algo incrível. A sarça não era consumida. Somente continuava ardendo em chamas. Então Moisés se virou para ver melhor. Deixe-me ler sobre isto em Êxodo capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos. Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo. Moisés tinha ido para o seminário por 40 anos e esta foi a sua graduação. Agora ele estava formado do seminário. Na sarça ardente, isto foi o que Deus disse: Moisés, você tem visto o problema, e isto é o recomendável. Muitas pessoas não têm jamais visto o problema. Se não entrarmos nas prisões, nos hospitais ou nos hospícios, poderemos jamais ver os problemas, porque muitas vezes os problemas são institucionalizados nos dias de hoje. Eles estão fora de nossa visão, fora de nossa mente. Assim, muitas pessoas nunca veem o problema. E Deus disse para Moisés: Moisés, você tem visto o problema e isto é recomendável. E Moisés: Você sente alguma coisa, você sente compaixão, e isto é uma grande coisa. Você quer fazer alguma coisa, e isto é bom. Mas Moisés, a importante coisa não é só ver isto, não é só ter preocupação e também não é só querer fazer algo. O mais importante é isto, Moisés. Eu tenho visto aquele problema e eu me preocupo com aquelas pessoas. Eu tenho compaixão e eu quero fazer algo, e eu vim para fazer alguma coisa. Nesse ponto você poderia pensar que Moisés teria dito: Oh, mas isso é bom demais, eu volto depois para cuidar das minhas ovelhas. Entretanto, Deus disse-lhe: Vem comigo, Moisés, e eu estarei enviando você a Faraó, e assim você será o libertador deste povo. E Deus está agora tentando convencer-lhe ao final desta lição que, Moisés, você é alguém. Nos primeiros 40 anos, Deus ensinou-lhe que ele era ninguém. No segundo período de 40 anos, Deus ensinou-lhe que ele era alguém. Neste ponto, Deus estará ensinando a Moisés a próxima lição. Nós chamamos isto de humildade. Mas, afinal de contas, o que é humildade? Essa é a coisa mais difícil para se definir.
Eu ouvi sobre um pastor que ganhou uma medalha da sua congregação porque ele era muito humilde. Mas eles tiveram que confiscar a medalha porque o pastor a usou todo o tempo e em todo lugar. Nunca mais tirou a humildade. Confiscaram a medalha. Eu acredito que poderíamos dizer que o que Deus quis produzir em Moisés para que ele pudesse ser o libertador de seu povo foi humildade. Um outro caminho para se falar a mesma coisa seria dizer que, para Moisés ser o grande libertador através do qual o povo de Israel seria liberto do Egito e de Faraó, Deus teve que ensinar-lhe: Moisés, você é ninguém. Porque, Moisés, se você realmente sabe que você é ninguém, então você é alguém. E dessa maneira eu posso mostrar a você o que eu posso fazer com alguém que tem aprendido que ele é ninguém. Você já desejou saber por que Moisés fez aquela pergunta? Quem sou eu? Pense sobre isso por um minuto. Quem era Moisés? Se você estivesse enviando alguém para libertar aquelas pessoas, você enviaria Moisés? Primeiro de tudo, ele era um assassino. Teria você enviado um assassino, inimigo público número 1, de volta para o Egito? Não é interessante que 3 grandes homens que Deus usou eram assassinos? Paulo foi um assassino. Davi foi um assassino e Moisés foi um assassino. E ainda assim, Deus usou aqueles homens. Teria você escolhido um assassino? Estava óbvio agora que Moisés era um hebreu. Você leu no livro de Gênesis que os egípcios não tinham nada com os hebreus. Preconceito é um problema tão antigo quanto a humanidade. Os egípcios nem comiam como os hebreus. Teria você enviado um hebreu? E o livro de Gênesis nos diz que uma coisa que era uma abominação para um egípcio mais do que hebreus era um pastor de ovelhas. Eles odiavam pastores. Eles tinham algo contra os pastores porque eles só tinham um gado e, além de tudo, adoravam as vacas. Então eles odiavam as ovelhas e os pastores de ovelhas. Foi aí que Deus disse a Moisés: O que é isso em tuas mãos? E Moisés respondeu: Uma vara de pastor. E Deus falou: Então ande com uma vara em volta de Faraó. Faça com que ele a veja e ficará enfurecido. Deixe ele saber que você é um pastor de ovelhas. Assim vimos que ele era um hebreu, era um assassino, era um pastor de ovelhas e um ingrato filho adotado que gastou 40 anos no palácio de Faraó e mostrou sua gratidão, vamos dizer, matando um oficial egípcio. Ele era realmente qualificado para ser o libertador escolhido por Deus? Parece que qualquer pessoa responderia: não, definitivamente ele não é qualificado. Escolhendo os homens certos para importantes trabalhos é que fazem um presidente ser um sucesso ou um fracasso total. Muitos presidentes têm tido sucesso e muitos têm sido um verdadeiro fracasso, porque não têm tido a habilidade para escolher o homem certo. Quando um presidente tenta selecionar homens para fazerem um trabalho para ele, tenta conseguir os mais qualificados. Na Bíblia você vê Deus chamando pessoas como Moisés para fazer importantes coisas, como libertar o seu povo da escravidão do Egito. Somente e quase sempre parece que Deus tenta escolher o homem que é menos qualificado. Se um homem realmente acredita que não é qualificado e acredita que somente Deus pode libertar, então este só poderia ser o homem que Deus quer usar para provocar o grande milagre da libertação. Quando você considera o chamado e o comissionamento de Moisés, você pode ver esta verdade ilustrada muito claramente. Se vamos ser usados por Deus para libertar pessoas hoje, se gostaríamos de ver um amigo ou um querido nosso ser liberto da escravidão do pecado, talvez pessoas que sabemos serem escravos do pecado, se gostaríamos de ser o veículo de sua libertação, jamais esqueça isto. Não somos nós que os libertaremos. Somente Deus pode libertar. Eu lembro o que um professor disse para mim quando estava no seminário. Quando você tentar levar uma pessoa para Cristo, quando você tentar levar alguém para a experiência da salvação, nunca esqueça isto. Sem o Espírito Santo você estará tentando o impossível. Realmente isso é absolutamente impossível. Somente Deus pode libertar. Se Deus está chamando você para ser um libertador, da mesma maneira como ele chamou Moisés para ser um libertador, é óbvio que ele deverá produzir humildade em você. Eu penso que uma boa definição de humildade é entender quem vai executar esse milagre.
Eu nunca tinha entendido isto, mas a Bíblia ensina esta verdade de capa a capa. Este é o plano de Deus, usar o seu poder em seu povo para realizar seu propósito de acordo com seu plano. Deixe eu repetir essa verdade. Este é o plano de Deus, usar o seu poder no seu povo para realizar seu propósito de acordo com seu plano. Jesus deu-nos um grande exemplo quando ele saiu para o jardim com seus discípulos. O mestre ilustrou esse processo com uma grande videira que tem seus ramos, e esses ramos produzem frutos. Há pouco Jesus tinha estado no quarto superior com seus discípulos e lá, de certo modo, ele falou para aqueles homens: esse é o plano de Deus para usar o seu poder nas pessoas de Deus para realizar seu propósito de acordo com seu plano. Ele disse para eles: vocês têm sido fascinados com as obras que têm me visto fazer e com as palavras que têm me ouvido falar. Mas agora deixe-me falar sobre o meu trabalho e minhas palavras. Meu trabalho e minhas palavras são um transbordamento de meu relacionamento com meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Então todas as obras que eu fiz e todas as palavras que eu falei são o resultado do fato que eu e o Pai somos um. Desta forma aprendemos que os frutos não crescem na videira, eles crescem nos ramos que estão ligados à videira. Nesta ilustração, Jesus é uma videira procurando por ramos. No livro de Êxodo, isto é o que Deus é. Ele é uma videira procurando por ramos. Deus não trabalhará sem um instrumento. Então Deus deverá encontrar o seu Moisés. E quando ele encontra, chama e comissiona o seu Moisés, tem também de convencer-lhe. Tem que dizer-lhe: Moisés, você é ninguém. Não é você que vai fazer isso. Quando você entender isto, Moisés, então você será alguém que eu poderei usar. Através de você eu poderei trabalhar, e você vai descobrir os grandes milagres que eu poderei fazer através de alguém que aprendeu que ele é um ninguém. Este é todo o tempo que nós temos por hoje. Por favor, una-se a nós no próximo programa e convide um amigo para ouvir com você esta maravilhosa história de Êxodo que vamos continuar a estudar. E lembre-se disso, hein? Este é o plano de Deus, usar o seu poder em seu povo para realizar seu propósito de acordo com seu plano. Até o nosso próximo programa. Aqui estamos nós para mais um programa Encontro com a Palavra, e é bom demais estarmos juntos. Continuando o nosso estudo no livro de Êxodo, gostaria de abordar agora o povo, o problema e o profeta. Esse foi o ponto em que paramos em nosso estudo do livro de Êxodo. No livro de Êxodo percebemos o desenvolvimento do povo de Deus, um povo especial, e também vemos claramente o grande problema que eles tinham, que era o problema da escravidão e a amarga servidão ao Egito. Logo no início, nos capítulos 2 e 3, encontramos o foco naquele que, na minha opinião, foi um dos maiores homens de Deus que já existiu, Moisés. Ele é o profeta chamado por Deus em Êxodo 2 e 3 para ser o libertador, o agente humano ou o instrumento humano pelo qual Deus libertaria pessoas da escravidão do Egito. Como já dissemos várias vezes, essa escravidão histórica no Egito é uma representação simbólica, alegórica da nossa escravidão ao pecado. A libertação da escravidão ou servidão do Egito, alegoricamente, é uma imagem da nossa salvação. Isso também significa que Moisés, como libertador, alegoricamente ou simbolicamente, é uma imagem de qualquer agente humano ou instrumento humano que se torna um canal através do qual Deus liberta o povo de sua servidão ao pecado. Poderíamos chamar essa pessoa de um evangelista ou um ganhador de almas. Ao observarmos o chamado e a comissão de Moisés, nos capítulos 2 e 3 do livro de Êxodo, vemos que Deus teve de preparar esse homem e ensiná-lo algumas coisas antes que ele pudesse ser um libertador. Deus teve de ensinar a ele, Moisés, que ele não era ninguém. Depois, então, Deus teve de convencê-lo de que ele era alguém. E Deus teve de mostrar a Moisés o que Deus pode fazer com alguém que aprendeu que é ninguém. Acima de tudo, há 4 segredos espirituais que Deus teve de compartilhar com Moisés para capacitá-lo a se tornar o libertador dos filhos de Israel. Se você está interessado em se tornar um libertador para alguém, antes que você possa se tornar o agente humano ou o instrumento humano através do qual Deus pode libertar alguém da servidão,
e escravidão dos pecados, você também deve aprender esses 4 segredos espirituais. Eu não poderia atuar como um ministro e não poderia agir como um crente se não conhecesse esses 4 segredos espirituais. E também preciso ser lembrado deles frequentemente. Os 4 segredos espirituais que Deus teve que compartilhar com Moisés antes que ele pudesse ser o libertador do povo de Israel são estes. Primeiro, Deus teve de mostrar a Moisés este segredo espiritual. Olha, Moisés, você não é o libertador. Eu sou. E eu estou com você, Moisés. Em segundo lugar, Deus teve de mostrar outra coisa a Moisés. Moisés, você não pode libertar ninguém, mas eu posso. E eu estou com você, Moisés. O terceiro segredo espiritual que surgiu no chamado de Moisés foi este. Moisés, você não quer libertar essas pessoas. Eu quero libertar essas pessoas. E eu estou com você, Moisés. Depois que o grande milagre da libertação aconteceu, ninguém precisou dizer a Moisés o 4º segredo espiritual, que era: Moisés, você não libertou essas pessoas. Eu libertei essas pessoas porque eu estava com você, Moisés. Deus ensinou a Moisés esses 4 segredos espirituais na sarça ardente. Lembra da sarça ardente? Essencialmente, Deus disse a ele na sarça ardente assim: Moisés, você não será o libertador, eu sou o libertador e eu estou com você. Deus também disse a Moisés na sarça ardente: Moisés, você não pode libertar ninguém, mas eu posso e eu estou com você. Esse segundo segredo espiritual se tornou óbvio pela falha de Moisés. Deus ensinou esses segredos espirituais para muitos homens de Deus nas Escrituras. No Velho e Novo Testamento vemos isso. Um de seus instrumentos favoritos para ensinar aos homens este segundo segredo espiritual, que é simplesmente: você não pode, mas eu posso. Um dos instrumentos é a falha. Deus usa a falha para ensinar aos homens o segundo segredo espiritual. O fato de Moisés ter tentado e falhado tornou fácil para Deus compartilhar este segundo segredo espiritual com ele. O terceiro segredo espiritual pode ser descrito assim: Moisés, você não quer libertar esse povo? Eu quero libertar esse povo e eu estou com você. O povo de Deus nas Escrituras é muito honesto quanto a isso. O povo de Deus, na palavra, chamado para fazer grandes obras, quase sempre dizia: eu não quero. Mas então Deus dizia: eu quero, então vamos lá, eu estou com vocês. Não é o que vocês são, é o que eu sou e eu estou com vocês. Não é o que vocês podem fazer, é o que eu posso fazer e eu estou com vocês. E não é o que vocês querem, é o que eu quero e eu estou com vocês. Moisés realmente não queria. Moisés fez 5 objeções quando Deus o comissionou. Você pode encontrar essas objeções registradas nos primeiros capítulos do Êxodo. Sua primeira objeção foi: quem sou eu? Por que você escolheu alguém como eu? Conforme sugerimos em nosso último programa, Moisés tinha um monte de objeções a fazer. Ele era o inimigo público número 1, um assassino, um hebreu, um pastor de ovelhas, um filho adotivo ingrato. E parece que ele era um homem com problemas na fala. Sua quinta objeção foi que ele não podia se expressar bem. Isso pode significar que ele não se achava uma pessoa bem articulada ou eloquente. Ou talvez ele tivesse um problema na fala. Talvez ele gaguejasse ou tivesse a língua presa. Parece óbvio ao olharmos a primeira objeção de Moisés. Quem sou eu? E Moisés era o homem que Deus estava escolhendo e Deus sabia que ele tinha todos esses problemas. Talvez essa seja a razão pela qual Deus o estava escolhendo. Veja bem, Deus queria deixar óbvio que essa libertação, quando acontecesse, seria o resultado do seu próprio poder e não o carisma de qualquer homem. É por isso que ele quis que um hebreu, um pastor de ovelhas, talvez um homem com a língua presa, fosse até a presença de Faraó e exigisse a libertação de seu povo. Quando seu povo fosse libertado, Deus não queria que ninguém dissesse assim: ei, foi aquele Moisés, ele era tão eloquente. Eu estava lá quando ele exigiu a libertação do povo, foi incrível. A segunda objeção feita por Moisés foi esta: eles me farão perguntas que não saberei responder. Ele pode ter se referido aqui aos anciãos hebreus, aos quais ele teria que se apresentar como libertador enviado por Deus. Eles me farão perguntas que não saberei responder. Fico imaginando você, quando pensar em compartilhar a sua fé com outra pessoa, se vai fazer as mesmas objeções a Deus. Quem sou eu, Deus? Eu não sou um pregador. Por que tenho de compartilhar minha fé com alguém?
Depois disso, geralmente vem outra objeção. Eles vão me fazer perguntas teológicas que eu não sei responder. É interessante que quando Moisés fez sua primeira objeção, quem sou eu? Deus disse, você é o homem que eu estou escolhendo e você tem a mim com você. Este é quem você é. E quando ele fez a outra objeção, eles me farão perguntas que não saberei responder. Deus disse, você não terá de responder a essas perguntas. Diga a eles que eu sou e que eu te enviei. Isso é tudo que você tem de dizer. Não se deixe apanhar pelos argumentos deles e nem tente responder as perguntas. Isso que Deus disse. A outra objeção de Moisés foi, eles não vão acreditar em mim, eles nunca acreditarão em mim. Nesse ponto, Deus lhe deu uma pequena lição. Deus pediu a Moisés que colocasse a mão dentro da roupa e depois tirasse. Quando ele tirou a mão para fora, estava coberta de feridas. Deus o mandou fazer a mesma coisa novamente e a mão de Moisés voltou ao normal. Então Deus disse, o que é isso na sua mão? E Moisés disse, um cajado. E Deus disse, jogue fora. Quando Moisés jogou o cajado ao chão, ele se transformou em algo que Deus usou poderosamente ao longo de todo o ministério de Moisés, uma serpente. A definição de consagração é jogar fora simbolicamente. Deus estava dizendo a Moisés, quando o povo ao qual estou te enviando vir a consagração, quando eles virem os milagres, as evidências de que você é consagrado e que eu estou com você, eles acreditarão em você. Não se preocupe com isso. Eles acreditarão em você, Deus disse. Então Moisés disse, bem, eu tenho esse problema na fala, porque você está pedindo alguém como eu para ir lá e exigir do faraó a libertação? Talvez ele tenha pensado, você conhece Arão, ele fala muito bem. É claro que Deus sabia que Arão falava muito bem, mas se Deus quisesse Arão, ele teria chamado Arão. E foi aqui que Deus levantou uma grande questão. Ele disse, eu fiz a sua boca, não é mesmo, Moisés? Quem faz as pessoas surdas ou cegas? Não sou eu, o Senhor? Isso é difícil para algumas pessoas aceitarem. Acho que o que Deus estava dizendo novamente era a mesma lição que vimos na vida de José. A dinâmica de sua vida é traçada por Deus. Você pode nunca saber o porquê, mas Deus nos faz do jeito que Ele nos faz. E Deus estava dizendo a Moisés, se eu quisesse um homem eloquente, eu teria feito você eloquente, Moisés. A última objeção de Moisés despertou a ira de Deus contra ele. Moisés disse, envie outra pessoa. Eu imagino quando Deus o comissionar para ser um libertador. Se você não vai fazer essas mesmas objeções e terminar dizendo, Deus, envie outra pessoa e não eu. Eu não serei o teu instrumento. Eu não vou ser uma ferramenta através da qual você trabalhará. Muitas pessoas nas Escrituras foram honestas o bastante para dizer a Deus, Deus, eu não quero. Era isso que Moisés estava dizendo. De certa forma, isso é saudável, porque aquele que quer é geralmente um pouco suspeito. Depois que a vitória vier, quando a libertação chegar, o quarto segredo espiritual que Deus quer que todo o povo de Deus lembre é este. Você não libertou esse povo. Eu fiz isso porque eu estava com você. Sabe, eu creio que a mensagem na história do jumento em Números 11 e até mesmo a da história de Mateus 21 é algo assim. Existe um mito hoje sobre a obra de Deus e como Deus faz sua obra através das pessoas. O mito é este. Deus faz super coisas através de super santos porque eles são super santos. Isso é um mito, é um engano. O que as Escrituras nos dizem e o que a história da igreja nos diz é isso. Deus faz muitas coisas extraordinárias através de pessoas comuns, porque eles estão disponíveis. Portanto, aí você tem 4 segredos espirituais que Deus teve de ensinar a Moisés antes que Moisés pudesse libertar o povo de Israel. Número 1. Você não é o libertador, Moisés, mas eu sou o libertador e eu estou com você. Número 2. Você não pode libertar esse povo, Moisés, mas eu posso e eu estou com você. Número 3. Você não quer libertar esse povo, mas eu quero, Moisés, e eu estou com você. Número 4. Você não libertou esse povo, Moisés, mas eu libertei porque eu estava com você. Sabe, eu sinceramente oro para que esses segredos espirituais possam ter para você pelo menos o significado que tiveram para mim em minha vida
e ministério. Em nosso próximo estudo, vou lhe contar como esses 4 segredos espirituais funcionam em minha vida pessoal. Eu também vou demonstrar como esses 4 segredos espirituais foram aplicados por Moisés no Velho Testamento e por Pedro no Novo Testamento. Então, até o nosso próximo programa. Bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Em nosso estudo atual, estamos analisando o maior livro do mundo, o livro de Deus, a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse. Nossa análise nos levou até os primeiros capítulos do livro de Êxodo. Em muitas maneiras, a mais importante mensagem que recebemos do livro do Êxodo está ligada ao caráter de Moisés, o maior homem de Deus que já existiu até hoje. Em nosso último estudo, quando concluímos nossa lição, eu estava abordando os 4 segredos espirituais que encontrei na descrição bíblica da vida de Moisés e muitos outros personagens bíblicos, como Pedro, por exemplo, no Novo Testamento. Eu jamais poderia ser um cristão ou um ministro se não acreditasse nesses 4 segredos espirituais. Alguns de nós vêm para a fé com as asas quebradas. Jesus disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Muitos de nós, quando viemos para Cristo ou para a fé, estamos sobrecarregados, temos muitos problemas. Quando eu vim para a fé, tinha 19 anos e muitos problemas. Por causa desses problemas, eu tinha um complexo de inferioridade. Algum tempo depois, eu me formei em psicologia e descobri que não havia nada de complexo sobre mim. Eu era simplesmente inferior. Mas eu pensei, durante muito tempo, que era complexo, porque eu tinha todas essas asas quebradas. Eu era muito tímido. Eu era tão tímido que, quando estava prestes a trabalhar para uma igreja, uma senhora da igreja perguntou ao pastor se eu era retardado. É verdade. Eu lembro que uma das primeiras tarefas que tive, ao entrar para aquela igreja, foi visitar um casal. A mulher havia acabado de se converter. O marido, um oficial naval, não havia se convertido. Eu e minha mulher fomos jantar com aquele casal. Eu deveria levar aquele homem a Cristo. O marido e eu estávamos na sala de estar. Nossas esposas estavam na cozinha. Eu estava com uma terrível dor de cabeça. Eu fiquei branco como uma folha de papel e comecei a suar. Sabe, eu estava até ficando com náuseas. Enquanto ainda estávamos começando a conversa, aquele homem olhou para mim e disse: Escuta, você está se sentindo bem? Eu disse: Eu acho que vou desmaiar. Ele disse: Bem, então é melhor você deitar aí no sofá. Ele me colocou no sofá e me deu uma compressa de gelo. E eu fui lá, porque queria levar aquele homem a Cristo. Então eu fiquei tão mal que tive que sair sem jantar. Mais tarde, aquele homem pensou e decidiu que se o que eu tinha para dizer era tão importante, que me fez ir até lá doente, deveria ser algo que valesse a pena ouvir. Então ele procurou alguém que ele conhecia e que era um crente e perguntou como fazia para se tornar um crente. E ele se converteu. Assim eu era quando comecei o meu ministério. Por isso eu não podia funcionar como um ministro, um cristão ou um ser humano antes de aprender esses 4 segredos espirituais. Ah, como eu era tímido. Bom, Deus nos chama como ministros e como crentes para ser crentes. Deus quer que sejamos um instrumento humano através do qual outras pessoas são libertas. Eu tive de aprender essas 4 coisas, senão não poderia funcionar como um ministro. As 2 primeiras são: eu não sou, mas Ele é, e Ele está comigo. Eu não posso, mas Ele, o Senhor, pode, e Ele está comigo. Eu fui honesto com Deus. Eu acordava às vezes de manhã e dizia: Deus, eu não quero. Então Deus dizia: isso é irrelevante. Eu quero e eu estou com você, então vamos lá. Eu mal podia acreditar, mas quando descobri que Deus estava me usando e os elogios começaram a chegar, eu tive de explicar esses 4 segredos espirituais. Eu tive de dizer: eu não fiz isso. Foi Deus quem fez isso porque Ele estava comigo. Um dia, durante uma reunião de café da manhã, onde havia centenas de homens estudando as Escrituras, eu fui aplaudido de pé. Um dos homens disse que a coisa que o deixava mais agradecido naquele ano era o professor, eu, porque ele havia aceitado Jesus através do professor daquela turma, e o professor era eu. Eu tinha acabado de ouvir o Dr. Gutsky falar no rádio,
Então, quando eu respondi aos aplausos, eu disse àqueles homens, depois de citar a história do Dr. Gutsky sobre o jumentinho, se Deus falou a vocês através dessa reunião ou se ele entrou na sua vida através dessa reunião, agradeçam ao Senhor. Por favor, não agradeçam ao jumentinho. Foi um bochicho geral. Muita gente ali começou a dizer que eu pensava que era um jumento. Alguns ministros me levaram para almoçar e me perguntaram quando começamos a comer: escuta, você realmente se considera um jumento? E eu me lembro de ter dito a eles: ainda bem que vocês estão sentados, porque não somente acho que eu sou um jumento, mas também acho que vocês são jumentos. Essa é a mensagem que vocês vão ver sempre e sempre nos estudos de personagens bíblicos que Deus usava. Deus não nos usa hoje por aquilo que somos. Ele nos usa apesar daquilo que somos. Jamais devemos perder de vista o fato de que é Deus quem faz a sua obra de libertação através de nós. Há uma ilustração no Novo Testamento que faz um paralelo com essa experiência de Moisés. No 5º capítulo do Evangelho de Lucas, vemos um exemplo do Senhor ensinando a Pedro esses mesmos 4 segredos espirituais. Não foi a primeira vez que Pedro e o Senhor se encontraram. Eles já haviam sido apresentados e o Senhor já tinha feito o desafio a Pedro: siga-me e eu te farei pescadores de homens. Nesse momento, Pedro ainda não tinha aceitado o desafio. Nessa manhã em particular, o Senhor havia sido levado de volta às águas do mar da Galileia pela grande multidão de pessoas que estavam ali para ouvi-lo pregar. Pedro havia tentado durante toda a noite, mas não tinha pescado nada. O Senhor pediu permissão para usar o barco de Pedro como púlpito. Pedro concordou. O Senhor entrou no barco e ensinou o povo de dentro do barco de Pedro. Quando ele terminou de falar, se voltou para este homem, Pedro. Obviamente, nessa ocasião, o Senhor tinha seus olhos em Pedro. Não sabemos nada sobre aquela multidão de pessoas, o que ele os ensinou ou o resultado que isso teve, porque isso não é o que é o importante. Quando ensinou naquela manhã, o Senhor sabia que esse homem iria ser o homem através do qual o Espírito Santo iria vir ao mundo no dia de Pentecostes. Jesus sabia que um dia esse homem chamado Pedro iria andar pelas ruas de Jerusalém e as pessoas se aglomerariam, ficando até mesmo de joelhos para que ao menos a sombra desse homem passasse sobre eles, porque se isso acontecesse, eles ficariam curados. Jesus sabia tudo isso enquanto observava aquele homem lavando as suas redes. Agora, o desafio era como o Senhor iria pegar esse homem, que nem conseguia pegar peixes, porque ele havia tentado a noite toda, mas não tinha conseguido pescar nada. Ele era um fracasso, assim como Moisés. Então, Jesus estava observando como poderia transformar aquele homem em um vaso de bênçãos para outros homens. As últimas 2 palavras do 10º versículo do capítulo 5 de Lucas são minha versão favorita daquilo que chamamos grande comissão. Jesus disse a Pedro: pesque homens, Pedro, siga-me e eu te mostrarei como pescar homens. Para que o Senhor pudesse pegar esse homem que nem sabia pescar e transformá-lo num homem que pudesse pegar outros homens, ele teve de ensiná-lo 4 coisas. Primeiro, ele teve de ensiná-lo esse segredo espiritual: Pedro, você não é pescador. Eu sou pescador. E eu estou no seu barco. Eu estou no seu navio. Quando eles finalmente aceitaram o conselho do Senhor e foram pescar de novo, Pedro foi muito a contragosto. Quando eles chegaram no lugar das águas mais profundas, o Senhor Jesus disse: lancem as redes. Pedro ficou atônito e disse: mestre, nós pescamos durante toda a noite e não pegamos nada. Eu sempre imaginei que deve ter havido uma pausa de 30 segundos enquanto o Senhor o olhou, até que Pedro disse: mas apesar disso, pela tua palavra, eu vou lançar a rede. Nós já sabemos o resto dessa história. A rede voltou cheia de peixes e o barco quase afundou. Seus companheiros vieram ajudá-los e o barco quase afundou. O Senhor estava tentando ensinar Pedro: ei, Pedro, se você vai pescar homens, você precisa entender uma coisa: eu sou o pescador. Você não é o pescador. Você não consegue pescar homens, Pedro. Você não consegue nem mesmo pescar peixes. Você não consegue pescar homens, mas eu posso. E eu estou no seu barco, Pedro. Você não quer pescar homens. Pedro não queria ir pescar, assim como Moisés não queria libertar aquele povo. Jesus disse: eu quero.
No livro de Atos encontramos novamente o quarto segredo espiritual aplicado à vida de Pedro. Pedro se tornou um grande pescador de homens e um grande líder da igreja do Novo Testamento. Ele pregou o sermão no dia de Pentecostes e 3.000 pessoas foram salvas. Ele foi um grande pescador de homens. E como ele aprendeu a ser um pescador de homens? Encontramos a resposta para essa pergunta em Lucas capítulo 5, quando Jesus ensinou a Pedro esses 4 segredos espirituais. Pedro, você não é o pescador, eu sou o pescador. Você não consegue pescar peixe ou homens, mas eu consigo. Você nem mesmo quer, Pedro, mas eu quero. Quando isso aconteceu, ninguém teve de dizer a Pedro, Pedro, você não fez isso. Jesus fez isso porque ele estava no seu barco, Pedro. Eu acredito que esses 4 segredos espirituais são de vital importância para quem quer ser usado por Deus para a sua obra. O chamado e o comissionamento de Moisés ilustram esse fato, assim como o chamado e o comissionamento de Pedro. É plano de Deus usar o poder de Deus no povo de Deus para cumprir os propósitos de Deus segundo os planos de Deus. Para que isso aconteça, o povo de Deus deve aprender esses 4 segredos espirituais. Uma vez eu ouvi uma história sobre um piloto que guiava grandes navios a seus ancoradouros. Ele era um dos melhores pilotos. Ele tinha um cofre em sua sala, em casa, e antes de ir trabalhar toda manhã, ele tirava uma caixa preta de dentro daquele cofre. Ele tirava de dentro da caixinha preta um pequeno pedaço de papel branco e olhava para aquele papel com muita atenção. Todos os dias. Depois disso, ele ia trabalhar. Ele fez isso dia após dia, ano após ano. Ele nunca disse à esposa o que estava escrito naquele pedacinho de papel. Depois que ele morreu, sua esposa abriu a caixa preta e tirou o pequeno pedaço de papel branco. Estava escrito: bombordo é esquerda, estibordo é direita. Sabe, eu não tenho um cofre em minha sala, mas se tivesse, e se tivesse uma caixa preta dentro do cofre, e dentro dela tivesse um pequeno pedaço de papel branco, essas seriam as palavras que estariam escritas no papel, pois são princípio que devo lembrar cada dia. Estaria escrito assim: eu não sou, mas Ele é. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não quero, mas Ele quer. Eu não fiz, mas Ele, o Senhor, fez. Pense nisso e até o nosso próximo encontro. Eu quero dar bem-vindo a você para mais um encontro com a Palavra. Nesse programa estamos estudando profundamente a Bíblia Sagrada e estamos somente começando. Agora estamos estudando o segundo livro. Como continuamos a estudar o livro de Êxodo, gostaria de lembrá-lo que a palavra Êxodos ou Êxodos significa saída ou partida. Isto está dizendo para nós qual é o tema do livro de Êxodo. O livro de Êxodo mostra para nós o caminho para fora da escravidão, uma literal escravidão que os filhos de Israel estavam experimentando no Egito. Então, como aplicação, o livro de Êxodo nos mostra o caminho para fora da escravidão dos pecados que experimentamos hoje. Na primeira sessão do livro de Êxodo que estudamos, o fizemos em uma perspectiva histórica. Então, nosso foco principal esteve sobre os princípios que envolveram a chamada de um libertador. Como olhamos para a grande libertação retratada no livro de Êxodo e tentamos ver a aplicação devocional desse livro, nós nos prendemos em Moisés, que é o grande instrumento humano usado para a libertação do povo de Deus. Nesta sessão que começamos agora, eu gostaria que nossa atenção estivesse voltada especialmente para a libertação, que é retratada no livro de Êxodo. Esta é a grande mensagem deste livro, libertação. Como já dissemos, a palavra libertação é sinônimo da palavra salvação. Isto é especialmente no Velho Testamento. Quando vamos para o livro de Êxodo, para o assunto da libertação, e vimos a salvação que este povo experimentou, contemplamos aí o grande poder de Deus. Isto porque não existe tal coisa como a salvação, passado ou presente, sem o poder de Deus.
No livro de Êxodo você verá o poder de Deus sendo exibido de um modo sem igual. Você verá a grande e poderosa mão de Deus vindo sobre o Egito e Faraó em forma de pragas. Estas 10 pragas são um estudo muito interessante, especialmente quando nós as aplicamos para as nossas próprias vidas. A mensagem das 10 pragas que caem sobre Faraó e o Egito e move-lhes ao ponto de estarem dispostos a deixarem o povo hebreu ir embora é um retrato da grande verdade que é ensinada na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Em 1 João capítulo 4 e versículo 4, esta verdade é expressada da seguinte maneira: Ele está em vocês, e maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ou podemos colocar da seguinte maneira: existe alguém em nossos corações que é poderoso e forte como nenhum mal nesse mundo. Esta é a aplicação devocional nesta mensagem das 10 pragas. Como você vê, a primeira resposta de Faraó sobre o pedido de Moisés e os anciãos de Israel para deixarem o povo ir foi ridicularizada. Depois de tudo isto, na verdade, parecia ser um absurdo. Um pequeno grupo de hebreus irem à presença de um faraó egípcio e eles saírem em liberdade total. Agora, a razão que eles dão para essa absurda demanda é mencionada várias vezes em seus registros. Aqueles anciãos, junto com Moisés e Arão, dizem para o faraó egípcio: olha, o Deus dos hebreus tem se encontrado com nós. Então deixe o povo ir, porque o que Deus nos disse dirá também a você. Eu acho que isso é realmente muito desafiador. Quando juntos adoramos ao Deus vivo e verdadeiro, eu realmente gostaria de saber se temos esta perspectiva, irmos para fora de um serviço de adoração e dizermos para as pessoas desse mundo: olha, nós temos somente nos reunido com o Deus vivo e verdadeiro, e isto é o que Deus tem para dizer para vocês. Eu penso que esta é uma excitante perspectiva. Esta foi a perspectiva com a qual Moisés e os anciãos se aproximaram de Faraó. E é claro, da primeira vez Faraó recusou. Isto é dito várias vezes nas Escrituras. Por exemplo, em Êxodo 7 e 13, também capítulo 4, versículo 21. Deus deliberadamente endureceu o coração de Faraó e dessa forma teria uma oportunidade para demonstrar o seu grande poder através das pragas que viriam sobre Faraó. Este é um conceito muito interessante. Na verdade, um problema teológico para alguns e filosófico para outros. Um problema do mal. E de onde veio o mal, hein? Qual o contexto dentro das funções que existem nesse mundo? Se Deus é um bom Deus, por que ele permitiu o mal aqui? Se Deus é um poderoso Deus, por que é que ele permite o mal? Penso que você vê nesse conflito entre Moisés, os anciãos de Israel e Faraó uma grande luta sendo travada. E esse grande conflito entre o bem e o mal é também retratado em outro lugar na Bíblia. O livro de Jó mostra-nos este mesmo conflito da seguinte forma: Deus permite o mal para estar nesse mundo. É como o joalheiro que exibe os belos diamantes contrastando com o veludo preto. Deus permite o mal nesse mundo porque esse mal dá a Deus oportunidade para demonstrar o seu grande poder, amor, graça e, claro, misericórdia. Se o mal não estivesse aqui, Deus poderia não ter a oportunidade de demonstrar todas essas coisas. Isto é o que vemos perfilado nas Escrituras. O mal serve ao propósito de Deus. Deus, que é Deus, permite que o mal existe. Deus é toda sabedoria. Deus sabe tudo sobre o mal. Com Deus está todo o poder. Deus poderia fazer alguma coisa para que não existisse mais o mal, se ele quisesse. O fato é que não podemos ir para outro caminho, a não ser que o mal existe no mundo pelo desejo permissivo de Deus. Por alguma razão, Deus permite o mal. E, analisando por esse caminho, concluímos que o mal glorifica a Deus. Aqui está uma ilustração de como o mal glorifica a Deus. Deus disse para Moisés: quando você for falar com Faraó, ele não deixará vocês partirem. Eu estarei endurecendo o coração de Faraó. E como resultado disso, ele estará completamente do lado oposto. Esta oposição dará a mim a oportunidade de demonstrar que sou o poderoso Deus, o único Deus na face da terra, que sou um Deus verdadeiro e vivo. Esta verdade é demonstrada quando as 10 pragas vêm sobre Faraó e o Egito.
As pragas demonstram o poder de Deus para libertar. Através dessas pragas, Deus se inclinou sobre Faraó como um elefante e o foi sufocando, até Faraó finalmente deixar os filhos de Israel irem para a liberdade. No livro de Êxodo você pode também ver a grande verdade que poderíamos chamar de os princípios da libertação do poder do pecado e do mal. Existe um tremendo diálogo que acontece entre Moisés e Faraó nesta parte do livro de Êxodo. Como a Moisés somente interessa a libertação do povo de Deus e Faraó se recusa a deixá-los ir, as pragas estão vindo e são muito persuasivas. Então, pouco a pouco, Faraó começa a render-se para o poder de Deus. Muitas pessoas acreditam que Moisés é o retrato do nosso libertador Jesus Cristo e Faraó é um retrato de Satanás, que é a personificação do mal. Se entendermos a dinâmica do que está existindo entre Moisés e Faraó, podemos entender a dinâmica do que existe entre Jesus Cristo e Satanás hoje. Jesus Cristo vive e trabalha através das pessoas, e isso faz o inimigo também estar vivo e trabalhar através das pessoas. Isto tudo que está no livro de Êxodo é um grande ensinamento para nós, quando entendemos a dinâmica do que envolve a nossa salvação ou libertação do poder, tirania e a escravidão dos pecados. Estas tentativas de Faraó para tentar fazer um acordo com Moisés mostram-nos as estratégias do mal hoje. O maior inimigo do melhor é o bem. Satanás não nos tenta para roubarmos um banco se Deus quer que sejamos um médico missionário, por exemplo. Ele nos tenta para sermos um médico aqui nesse país e ganharmos um bom dinheiro. Satanás oferecerá algumas coisas boas que não serão o melhor que Deus terá para nós. Ele tentará conseguir que façamos pequenos compromissos até que um dia percebamos que não estamos servindo e colocando Deus em primeiro lugar e, claro, nem cumprindo a sua vontade para a nossa vida. Moisés realmente nos mostra os princípios da libertação dessas tentativas de Faraó para conseguir fazer um acordo com ele. Em cada caso, Moisés absolutamente se recusa a fazer um acordo com Faraó. Eu gosto muito da maneira como Moisés coloca isso no capítulo 10, versos 24 até 26. Ele diz: nós iremos com nossos jovens e com nossos velhos, com nossos filhos e com nossas filhas, e com nosso gado e com nossas ovelhas. Moisés não fez nenhum acordo com Faraó. E desse modo, Moisés mostra-nos o primeiro princípio da libertação de nossos pecados. Qual é o primeiro princípio da libertação de nossos pecados? Em primeiro lugar, é conseguir não se envolver com o pecado. Esse é o primeiro grande princípio de libertação do problema da escravidão e tirania de nossos pecados. Temos que desejar ser libertos e ajudar a levar outros à libertação. Conheço um pastor que iniciou um ministério especial para alcançar homens de negócios. Através dos anos, uma vez por semana, num café da manhã com estudo bíblico, centenas de homens têm sido alcançados e libertados. Sim, libertos de todos os tipos de pecados. Muitos homens têm tido as suas vidas literalmente endireitadas. Muitos homens deixaram de ser infiéis à sua esposa. Um desses homens de negócios se aproximou um dia do pastor e perguntou: "O que eu farei?" E o pastor respondeu: "Você sabe muito bem o que deve fazer." Aquele homem tinha deixado sua esposa e estava vivendo com uma amante. Então o pastor foi direto na solução de seu caso, dizendo: "Deixe sua amante e vá hoje mesmo para casa, volte para sua esposa, para o seu lar agora mesmo." Naquela mesma noite o homem chegou para sua amante e disse que voltaria para sua esposa. A amante então sentou no seu colo, deu-lhe um grande beijo e falou: "Agora me diga que você vai de volta para sua esposa." Quando ele veio para o café na próxima semana, contou-me o acontecido. Aí, ali no restaurante, ele bateu com o punho na mesa e disse: "Eu nunca tinha olhado tão bem para aquela mulher, a minha amante, como fiz naquele momento. Eu não a deixei, eu não voltei para casa." Sabe, o fato é que ele estava envolvido, profundamente envolvido. Não é fácil conseguir se libertar desse envolvimento. É exatamente por isso que o primeiro princípio da libertação é não estar envolvido. Nunca faça acordo com o pecado. Coexistir com o pecado é coexistir com um câncer. Então não faça acordo com o pecado.
Isto é o que Moisés nos mostra quando olhamos para os princípios da libertação aqui no livro de Êxodo. Com isso, concluímos o nosso estudo de hoje. No nosso próximo encontro, eu continuarei a focalizar e a aplicar esses princípios da libertação que descobrimos no hostil diálogo entre Moisés e Faraó. Você encontrará, como eu tenho tido minha própria experiência pessoal, que estes princípios da libertação não são somente aplicados hoje, mas eles trabalham hoje como trabalharam por Moisés e os filhos de Israel há milhares de anos passados. Pense nisso e até o nosso próximo encontro. Bem-vindo para o programa Encontro com a Palavra. A Bíblia tem muito para dizer a você hoje, embora tenha ela sido escrita centenas de anos atrás. O propósito deste curso é estudarmos a Bíblia e aprendermos o que realmente ela diz, o que significa e como a aplicamos em nossas vidas. Nós estamos agora olhando para o livro de Êxodo e estudando os princípios da libertação que encontramos com a libertação do povo de Israel do Egito. Durante o conflito da Coreia, 7.190 homens americanos foram aprisionados pelos comunistas chineses e doutrinados. Antes da intervenção da China na Guerra da Coreia, todos os americanos feitos prisioneiros da Coreia foram executados. Os homens que os chineses capturaram esperaram o mesmo destino. Mas ao invés disto, eles foram cumprimentados com um sorriso, com um aperto de mão e com cigarros. Foi dito a estes prisioneiros que não se sentissem como prisioneiros, mas como estudantes. Eles foram doutrinados com a ideologia comunista por um período de 2 anos. Um terço desses homens fizeram um trato com o inimigo e converteram-se ao comunismo. Um homem de nome Eugene Kincaid foi comissionado pelo Departamento do Exército para escrever sobre isso. O livro se chama Em Toda Guerra Menos Um. Como resultado do que aconteceu aos prisioneiros de guerra da Coreia, o presidente dos Estados Unidos da América naquela época, Dwight Eisenhower, reescreveu o Código de Conduta de todos os servidores públicos. Depois de reescrever esse Código de Conduta, o presidente disse para um dos seus assessores: "Ninguém precisou dizer-me quando era criança para não fazer nenhum trato com o diabo. Eu aprendi isso em casa e também na escola dominical", disse o presidente. Mas em nossos dias, parece que temos que realmente falar isso para as pessoas. Ei, não faça nenhum acordo com o diabo, hein? Como você pode ver, a estratégia de Satanás é que façamos um acordo com ele. O primeiro princípio da libertação é: não entre em pecado. Mas se você já está no pecado, como muitas pessoas estão, qual é o caminho para sair dele? Como ser liberto da escravidão do pecado? Essa é a mensagem do livro de Êxodo. Para sair da escravidão e tirania do pecado, você precisa de um grande milagre. Isto é o que o livro de Êxodo nos ensina. O livro de Êxodo retrata estes milagres belamente e alegoricamente. Penso que um dos primeiros milagres que encontramos é o milagre que você precisa se você realmente quer sair da escravidão e da tirania do pecado. Quando o povo atravessou o Mar Vermelho, esse milagre retrata o milagre da libertação. A travessia do Mar Vermelho é um dos maiores milagres da Bíblia. Este milagre representa a vitória. Finalmente o povo de Israel estava sendo liberto de Faraó. Mas há um porém. Pelo diálogo acontecido entre Moisés e Faraó, você pode saber que Faraó não estaria realmente deixando os filhos de Israel partirem. Faraó continua mudando de ideia e mudando de intenção. Primeiro ele disse: "Olha, vocês podem ir." Mas agora ele volta atrás. O fato é que quando as pragas lhe vieram, ele simplesmente disse: "Vocês não podem ir." Quando os filhos de Israel são finalmente liberados e alcançam o Mar Vermelho, Faraó tem uma outra mudança no seu coração. Ele rapidamente reúne seu exército e ordena que os persigam. Isso mesmo. Tudo indicava que o exército de Faraó estaria fazendo uma grande matança. Este é um dos lugares na Bíblia em que ela nos mostra que há um tempo que é inconveniente orar. Moisés cai na real. Ele vê a nuvem de poeira do exército de Faraó que está a caminho. Não existe nada atrás dos filhos de Israel, a não ser o Mar Vermelho. E não existe nada na frente, a não ser o exército de Faraó. E o que fazer então?
Moisés começa a orar e então Deus diz a ele: por que você está gritando comigo? Por que você está orando? Na essência, o que Deus está querendo dizer para Moisés é: minha vontade é óbvia. Esse não é o tempo para se ter uma reunião de oração. Existe somente uma direção para se ir e essa direção é a água. Então comecem a andar sobre a água. Qualquer pessoa pode ver que esta é a única solução. E Deus disse mais: diga para o meu povo ir adiante. Isso significava que deveria começar a andar sobre a água. Moisés teve uma grande fé naquela hora. Colocou-se no meio do caminho e disse: vejam a grande salvação do nosso Deus. Quando tiverem a fé para realmente andar sobre as águas, o grande milagre realmente acontece. E aconteceu. As águas partiram-se e um caminho com grandes muralhas de água em cada lado se formou em pleno mar vermelho. O povo de Israel marchou em chão seco entre as duas muralhas de água. Quando o exército egípcio chegou e perseguiu os filhos de Israel, as muralhas de água foram desfeitas e o exército submergiu nas águas do mar vermelho e foram aniquilados. Quando você se depara com uma história como essa no livro de Êxodo, tem um assunto muito importante para resolver. Você acredita no sobrenatural ou você não acredita no sobrenatural? Eu fico simplesmente pasmado pelas tantas explicações que as pessoas tentam dar para essa história. Alguns dizem que não foi no Mar Vermelho, outros dizem que foi, a água era muito rasa, enfim, existem muitas outras explicações. Eu ouvi que um garoto, quando foi explicado que não era o Mar Vermelho, mas um brejo vermelho, onde a água durante a época da seca era rasa. E olha, ensinaram isso para ele na escola dominical. Quando o professor terminou, o garoto coçou a cabeça e disse: bem, então isso foi realmente um grande milagre, porque todo o exército egípcio morreu naquela aguinha rasa. Outro garoto chegou em casa da escola dominical e a sua mamãe lhe perguntou: escuta, Joãozinho, o que ensinaram para vocês hoje na escola dominical? João respondeu: nos ensinaram que o exército de Israel foi perseguido até o Mar Vermelho pelo exército egípcio. E então o que aconteceu? Perguntou a mãe. E Joãozinho falou: bem, Moisés mandou construir uma ponte flutuante sobre o Mar Vermelho e o exército passou sobre ela. A mãe perguntou, já em desespero, né? João, foi isso que ensinaram vocês hoje na escola dominical? O pequeno João então completou: mamãe, se eu contar a você o que eles me ensinaram, você jamais acreditaria. Quando você chega nos milagres do Velho Testamento, você tem que decidir se você acredita no sobrenatural ou se você não acredita no sobrenatural. Eu acredito nesse milagre, eu acredito nessa história exatamente como ela está citada. E sei que o que aconteceu lá foi exatamente do modo como está registrada no livro de Êxodo. Acredito ainda que essa história retrata a nossa salvação. Isto leva você ao milagre da sua salvação e da minha salvação, pois levou um grande milagre do Mar Vermelho para a salvação do povo de Deus e leva um grande milagre para a nossa salvação. Agora o povo de Israel finalmente estava liberto de Faraó e do Egito. Depois que os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho, eles estavam necessitando um outro milagre. Necessitavam orientação divina. Uma vez que eu e você temos sido salvos, necessitamos um outro milagre, o milagre da orientação divina, pois Deus nos salva para um propósito. Paulo chamou esse propósito de a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Paulo também nos diz que quando somos salvos, somos feitos criaturas de Deus em Cristo Jesus, chamados para o bom trabalho, a qual antes Deus ordenou que andássemos nele. Fato é que quando Deus nos salva, Ele o faz com um propósito tanto para esta vida aqui, quanto para a que virá. O propósito para esta vida aqui é descrito desse modo: trabalhamos? Exato. Trabalhes. Trabalhes o qual Deus antes ordenou que andássemos nele. Deus tem algo que Ele quer que você e eu façamos. Quando Deus nos salva do nosso Egito, nosso pecado, tudo está apenas começando porque Ele quer nos levar ao trabalho, ao propósito para o qual Ele nos tem salvado. Para isso acontecer, nós precisamos do milagre da divina direção, o que é belamente retratado no livro de Êxodo, através da nuvem que orientava os filhos de Israel de dia e a coluna de fogo que os orientava à noite. Este belo milagre é um retrato da divina direção dada a nós quando somos salvos.
Uma vez que os filhos de Israel tinham passado através do Mar Vermelho e estavam agora no deserto, tinham um enorme problema. Moisés estava com um grande desafio. O que essa enorme multidão comer? Cerca de 2 a 3 milhões de pessoas precisavam comida. E aí, você sabe alguma coisa sobre o ramo de serviço de comida? Você sabe quanta comida é necessário para alimentar um grande exército? O que os filhos de Israel iriam comer? O que iriam eles beber? Aí estava um outro enorme desafio para Moisés. Os filhos de Israel estavam tão estáticos sobre a sua libertação do Egito que nem lembraram-se de se preocupar com o suprimento de comida e bebida para sua jornada no deserto. Só lá, exato, só no deserto perceberam o grande problema. O que vamos nós comer e beber? Esta era agora a pergunta geral. Mas Deus, o grande Deus, veio outra vez de uma forma sobrenatural e supriu a necessidade deles. De manhã, quando se levantaram, existia uma substância branca que cobria todo o chão. Todos começaram a perguntar, o que é isso? O que é isso? Em hebraico, as palavras o que é isso se traduz maná. Daí nós derivamos a palavra maná. Então resolveram chamar aquela substância branca de maná, porque nunca chegaram a uma conclusão entre eles de como chamar aquilo. Somente se perguntavam sem parar, o que é isto que está cobrindo o chão? Logo, quando me casei, a minha esposa fez um pudim que eu não conhecia e eu disse a ela, maná, maná. O que é isso? Em hebraico. Agora, quando ela faz aquele pudim lá em casa, a gente sempre chama de maná. Este maná, Deus providenciou para os filhos de Israel e com toda certeza lá estava o alimento com todos os ingredientes nutricionais que eles necessitavam. De uma forma sobrenatural, Deus também providenciou codornizes e água para que seu povo pudesse estar totalmente alimentado no deserto. A provisão sobrenatural de Deus para as necessidades dos seus filhos retrata para nós outro milagre que nós precisamos. Isso nos leva além do milagre da salvação. O milagre de sermos guiados no deserto por Deus e o milagre de cada dia ter nossas necessidades supridas. Não se engane, existe um único milagre que pode nos salvar. E este milagre é retratado no cordeiro utilizado pelos filhos de Israel e sua comemoração na Páscoa, o qual representa fielmente Jesus, o Cordeiro de Deus, morrendo na cruz pelos pecados do mundo em geral e, claro, pelos nossos pecados, exatamente pelos seus e pelos meus pecados. Minha oração é que enquanto você está lendo o livro de Êxodo, você possa ver o milagre que levou a salvação para os israelitas e que você veja também o milagre que pode nos salvar. Portanto, pense nisso e até o nosso próximo programa. Bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Esse programa é uma pesquisa de toda a Bíblia, livro por livro. Estamos estudando o livro de Êxodo e é nele que encontramos os 10 mandamentos. E em nosso estudo hoje eu gostaria de compartilhar com você algo que o apóstolo Paulo chama de o espírito da lei. Portanto, quero focalizar especialmente no estudo de hoje o espírito dos 10 mandamentos. Como continuamos a nossa pesquisa no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, nós temos focalizado o desenvolvimento do povo hebreu. Primeiro observamos o problema que o povo de Israel teve e depois focalizamos o profeta que libertou-os desse problema. Também observamos a manifestação do grande poder de Deus no livro de Êxodo. Temos olhado um pouco para a Páscoa, o grande sacramento que é o coração da libertação ou a salvação do povo hebreu. Na sessão de hoje, eu gostaria de olhar com você para a profecia que encontramos nesse livro. O livro de Êxodo é classificado como o livro da lei, porque existem muitas leis. Aliás, assim como o Êxodo também nós temos Levíticos, Deuteronômio, e todos estão repletos de leis. Quando Moisés foi para o Monte Sinai em 3 diferentes ocasiões para jejuar por 40 dias e 40 noites pedindo a Deus palavras pelas quais ele pudesse governar e liderar os filhos de Israel, o Senhor deu-lhe o que é chamado de a Lei de Moisés. E esta lei é também chamada de a Lei de Deus. A Lei de Moisés está acima de 500 leis, portanto existem mais de 500 mandamentos no livro da lei, ou nos 5 primeiros livros da Bíblia. E você sabia que essas 500 leis são resumidas nos 10 mandamentos? Exatamente.
Mas antes de olharmos para os 10 mandamentos, eu gostaria de compartilhar com você um pouco da perspectiva do Novo Testamento com relação à lei de Deus. No Novo Testamento encontramos Jesus tendo uma filosofia especial sobre a questão dos assuntos legais. Podemos observar isso, por exemplo, na diferença entre Jesus, os fariseus, os saduceus e os escribas, que eram os líderes judeus nos seus dias, quando a lei estava influenciando algo específico. Observamos que Jesus sabia que a lei havia nascido no coração através do amor de Deus. Jesus sabia muito bem que Deus havia nos dado a lei por causa do seu amor. Dessa forma, ele sabia que a lei estaria sempre sendo uma expressão do amor de Deus para os homens, e esta lei trabalharia sempre para o bem dos homens. Jesus colocou esta lei sobre o prisma do amor de Deus antes de aplicá-los na vida das pessoas. Fato é que os fariseus, saduceus, escribas não fizeram isso. Eles legalisticamente lançaram aquele livro da lei para o povo. Jesus nunca tinha perdido a visão para o fato de que Deus tinha um propósito quando deu aquelas leis para o povo. Quando ele deu a lei do sábado, por exemplo, e muitos deles estavam fazendo disto um mandamento sagrado, como ter o sábado como um dia santo, Jesus sabia que o propósito da lei do sábado era para o bem do homem. Então, deliberadamente, Jesus quebrou aquela lei. Quebrou para chamar a atenção dos líderes religiosos para o fato de que aquela lei, de modo que estava sendo observado, tinha sido feita pelo homem. Se você não fizer assim como Jesus fez, você pode devastar vidas de pessoas, lançando legalisticamente a Bíblia Sagrada a eles. A Bíblia não pode jamais ser usada por esse caminho. O apóstolo Paulo descreveu essa mesma coisa quando ele disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 6, que a letra da lei mata, mas o Espírito vivifica. A letra da lei, sendo lançada de uma forma legalista para a vida das pessoas, esta pode matar. Mas o Espírito da lei pode dar vida. Eu gostaria agora de caminhar para os 10 mandamentos muito rapidamente. Esses 10 mandamentos resumem centenas de mandamentos. Então, se nós considerarmos o espírito desses 10 mandamentos, estaremos conseguindo, sim, o espírito de centenas de mandamentos. Os 10 mandamentos, como você deve saber, são as 2 tábuas da lei. Em uma tábua estavam 4 mandamentos. Aqueles 4 mandamentos são sobre o nosso relacionamento com Deus. Podemos chamar isso de relacionamento vertical da vida, que é sempre o primeiro. Então, na primeira tábua estavam os 4 primeiros mandamentos que governam nosso relacionamento com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Estes 4 mandamentos são o nosso relacionamento vertical, ou o nosso relacionamento com Deus. A segunda tábua contém 6 mandamentos, e estes são os mandamentos que devem reger o nosso relacionamento com as pessoas. Chamamos esses 6 mandamentos de os mandamentos horizontais, porque eles governam o relacionamento horizontal do homem. Mais tarde, Jesus resumiu todos os mandamentos em Mateus, capítulo 22, verso 35 a 40, quando um advogado inteligente perguntou-lhe: Mestre, de todas aquelas leis de Moisés, qual é a maior? E Jesus disse: Amar a Deus com todo o teu entendimento e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando Jesus disse isto, ele resumiu todos os mandamentos e as 2 tábuas da lei. Se você ama a Deus com todo o seu entendimento, você manterá os 4 mandamentos que dirigem o seu relacionamento com Deus. Se você ama seu próximo como a você mesmo, então você manterá os 6 mandamentos que dirigem o seu relacionamento com seu próximo. Lembre-se, se estamos indo através dos 10 mandamentos e vendo seu espírito, então estaremos vendo o espírito de centenas de mandamentos. O primeiro mandamento, na primeira tábua da lei, era: não terás outros deuses diante de mim. Ou não terás outro Deus diante de mim. Alguém tem dito que a mensagem da Bíblia pode ser sintetizada em 2 palavras: Deus primeiro. É isto que o primeiro mandamento está realmente dizendo. Deus primeiro. Se Deus for qualquer coisa, então Deus é tudo.
E até você ver Deus como tudo, você não tem visto Deus como qualquer coisa. O segundo mandamento proíbe-nos de fazer qualquer tipo de imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus ou na terra, que seja como imagem de Deus. A aplicação literal disso é exatamente idolatria. Esse mandamento está claramente proibindo a idolatria. O espírito desta lei, porém, é alguma coisa do tipo: Deus é espírito. Isto supõe que vamos até Deus pela fé. Sendo Deus um espírito, objeto de nossa fé é ir pelo que não se pode ver. Este é o caminho que Deus quer. Ele nos quer indo até Ele pela fé. Por isso, se tentarmos fazer alguma coisa material e dissermos que isto representa Deus, estaremos negando o fato de que Deus é espírito. Estaremos eliminando a necessidade da fé se fizermos Deus como algo visível. Acredito que esse é o espírito do segundo mandamento. Deus é espírito e Ele quer que nos acheguemos a Ele pela fé. Portanto, não poderemos eliminar ou violar o conceito de que Deus é espírito fazendo alguma coisa tangível, como um ídolo. O terceiro mandamento é que não podemos tomar o nome de Deus em vão ou sem um propósito. O espírito ou a essência desse mandamento é isso. Nenhuma vez você falará o nome de Deus em vão, especialmente quando o adorar. Isso não aplicando como profanação, embora possa se aplicar. Então, quando você falar o nome de Deus, até na adoração deverá lembrar que Deus é um Deus de propósito e ordem. O propósito e ordem de Deus é tão grande que Ele não quer que você fale seu nome sem atenção ou sem propósito. Quando viemos para a segunda tábua da lei e chegamos para os mandamentos que fazem o nosso relacionamento horizontal ou o nosso relacionamento com as pessoas em nossa vida, o primeiro, é claro, se aplica aos nossos pais. No curso normal das coisas, essas são as primeiras pessoas que você vai se relacionar. Então o mandamento é bem claro: honra teu pai e a tua mãe. É interessante como na cultura judaica ainda se observa este mandamento e os benefícios são inúmeros. A cultura chinesa, pelo menos no passado, teve grande benefício por observar esse princípio. Os chineses ensinaram seus filhos a não somente respeitar seus pais, mas a venerá-los. Havia a adoração dos antepassados, mas parte desta adoração era aquela que os filhos já tinham feito antes de os pais entrarem para outra dimensão. Eles realmente respeitavam a idade e a sabedoria produzida por aquela idade. E isso produziu um tremendo benefício social para a cultura chinesa, ao ponto de ainda hoje eles não terem um tribunal juvenil comparado com outras culturas. Este mandamento tem uma promessa: se você honrar o seu pai e sua mãe, seus dias serão longos na face da terra. Infelizmente, existem pessoas que estão nas prisões, pessoas que têm tido suas vidas ceifadas, porque ninguém nunca lhes falou este mandamento, ou como ele é importante. Observe que ele diz: honra teu pai e tua mãe. Não está dizendo apenas para obedecer os pais. Nas Escrituras encontramos um recado que diz: filhos, obedecei a vossos pais. Quando você é uma criança, você obedece. O mandamento da lei está falando com adultos que devem honrar e respeitar seu pai e sua mãe. Eles sempre serão seu pai e mãe. Você deverá respeitá-los e honrá-los. Você não terá que obedecê-los quando se tornar um adulto, mas você sempre terá que honrá-los e respeitá-los também. Uma importante razão pela qual você deverá honrar e respeitar seu pai e sua mãe é que você estará mostrando para seus próprios filhos como eles deverão pensar sobre isso, para também honrarem e respeitarem vocês. Eu ouvi uma vez sobre uma família de fazendeiros nos tempos dos carros de duas rodas puxadas por cavalos. O pai falou para o seu filho adolescente: suba no sótão, meu filho, e pegue lá aquele cobertor grosso e grande, porque vamos levar o seu bisavô para um asilo, e ele não deve passar frio durante a viagem. O adolescente foi ao sótão e ficou lá um longo tempo, não voltava mais. Quando ele voltou, o pai perguntou: escuta, por que é que você demorou tanto para voltar do sótão? O garoto respondeu: ah, pai, eu estava cortando o cobertor pela metade. E o pai perguntou: mas por que é que você fez isso? Por que cortou o cobertor pela metade? O garoto então disse:
Eu vou guardar a outra metade para usar para lhe cobrir quando eu lhe levar para o asilo dos velhos também. Eu não quero que você passe frio. Sabe, há muitos e muitos modos que esse mandamento beneficia quem o obedece. Honra teu pai e tua mãe. Bom, o nosso tempo já se foi. No nosso próximo estudo olharemos para os últimos 5 dos 10 mandamentos que resumem centenas de mandamentos encontrados no livro da lei, o qual Jesus disse que pode ser resumido em 2. Qual é? Vocês devem amar a Deus acima de qualquer coisa e amar o seu próximo como a si mesmo. Bom, até o nosso próximo programa. Como é bom estarmos juntos para mais um programa Encontro com a Palavra. Em nosso último estudo, olhamos para os 5 primeiros mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Vocês não terão outro Deus além de mim. O segundo mandamento nos proíbe de fazer qualquer imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus ou na terra que seja como imagem de Deus. O terceiro nos proíbe de usarmos o nome de Deus em vão. O quarto nos ordena a separar tempo para adorar a Deus e para descansar. E o quinto mandamento nos ordena a honrarmos os nossos pais, e esse mandamento vem com uma importante promessa de que, se realmente fizermos isso, teremos uma longa vida na face da terra. O próximo mandamento está na tábua horizontal. São os mandamentos que tratam do nosso relacionamento com aqueles que nos rodeiam. Estes mandamentos no plano horizontal são, primeiro, não matarás. Isto não significa literalmente não matarás, porque há lugares na Bíblia onde Deus ordenava o seu povo a matar. Seja quem for que derramar sangue do homem, seu sangue será derramado. No capítulo 9 de Gênesis, Deus disse a seu povo que tem um tempo para matar. No Novo Testamento, no capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos, vemos que a lei oficial deve ser cumprida. Caso contrário, a espada não será usada em vão. Paulo diz que se você quiser se dar bem com o oficial da lei, então obedeça a lei. Dessa forma, ele não será nenhum problema para você. Mas se você desobedecer à lei, então realmente podes temer por tua vida, porque ele não trará sua espada em vão. 3 vezes ele diz isso. Enquanto ele estiver usando a espada com você, se você desobedeceu, ele será um ministro de Deus. Nos dias de hoje, aquela espada que Paulo fala pode ser uma 9mm automática, vamos dizer assim. Se você estiver roubando um banco e um policial atirar em você, ele estará sendo um ministro de Deus. Paulo nos diz que Deus estabeleceu a lei e a ordem. A lei que Deus estabeleceu é a presente expressão, a ira de Deus contra o mal. Então, de acordo com as Escrituras, o criminoso deve temer o oficial da lei. Então, dessa forma, você pode ver que o 6º mandamento não diz literalmente não matarás. O espírito desse mandamento é a vida nas mãos de Deus. Deus deu a vida e somente Deus pode tirá-la. Os sofisticados sistemas da moderna medicina, que podem prolongar a vida em certos casos, levantam uma questão sobre esse 6º mandamento. Nossa definição é que isto está cada vez mais e mais vago. Na verdade, este é o princípio que deveremos sempre manter em perspectiva. É a prerrogativa de Deus dar e tirar a vida. Nós poderemos até prolongar a vida através de modernos equipamentos da medicina hoje, mas Deus é o doador da vida e só Ele pode tirá-la. Eu lembro de uma história sobre uma família que tinha um de seus irmãos que estava com uma hemorragia cerebral. Tudo indicava que ele estava morrendo. Um certo neurocirurgião queria fazer uma cirurgia no rapaz. Esta cirurgia era um fator de alto risco. O médico disse, olha, ele nunca terá sabedoria de Salomão, mas deixe-me operá-lo. Um outro cirurgião daquele hospital não concordou com esta decisão e levou o assunto para a diretoria do hospital, que decidiu bloquear a decisão de operar o rapaz. O homem que foi contra a cirurgia era um judeu. Sua decisão antes que a diretoria tomasse a decisão era esta. Ele está nas mãos de Deus, nós não poderemos fazer nada. 5 anos mais tarde, aquele jovem foi liberado do hospital com 75% de melhora. A família tem constantemente agradecido a Deus por aquele neurocirurgião que disse, ele está nas mãos de Deus, nós não podemos fazer nada. Deus é o único que dá e pode tirar a vida. Este é o princípio, ou o espírito deste 6º mandamento. Não cometerás adultério. Eu acredito que o espírito desse mandamento é o que poderíamos chamar de o direito dos filhos.
Este é o plano de Deus, como declarado lá em Gênesis capítulo 2. Estabelecer parceiros para as pessoas, para que se tornem pais, e eles farão pessoas que se tornarão também parceiros e pais. Casamento, ou lar, é o contexto seguro que Deus quer dar para os filhos, para que eles sejam criados e preparados para a face da vida. A segurança dos filhos, então, depende do compromisso e da fidelidade do casal. Eu acredito que esta verdade é o coração desse mandamento. Isto é o que Deus quer mostrar-nos quando diz: não cometerás adultério. Outra razão desse mandamento no espírito desta lei é que Deus criou um contexto seguro no qual estas duas pessoas podem expressar o maior sentimento de intimidade da qual o ser humano é capaz. Eu lembro de um jovem que eu aconselhei anos atrás. Ele estava vivendo como muitos jovens estão vivendo hoje. Ele estava em um colégio estudando e a garota que ele estava vivendo também estudava lá. No verão eles foram juntos para a cidade para conseguir algum recurso financeiro. Quando as aulas começaram, ele permaneceu trabalhando e ela voltou para o colégio. Por um tempo, nos finais de semana, ela sempre ia visitá-lo. Mas uma sexta-feira o telefone tocou e ela disse que não iria mais. Estava tudo acabado. Bem, naquela sessão de aconselhamento, chorando e choramingando para mim, aquele rapaz disse: deveria existir alguma garantia quando estamos nos entregando para um relacionamento ou um sentimento como esse. Deveria haver alguma estrutura, disse ele. Bom, aí eu falei: exatamente isso eu estava querendo dizer a você, rapaz. Veja o que a Bíblia ensina. Deus quis que existisse alguma garantia para você que está se entregando a estas áreas íntimas. Deveria existir algo que fizesse com que esse sentimento fosse comunicado de um lado para o outro, e exatamente essa é a perspectiva. Esse é o espírito do 7º mandamento: não cometerás adultério. O 8º mandamento é: não roubarás. O espírito desse mandamento é Deus, um Deus de ordem. Baseado na graça do Senhor e no nosso semear e colher, acumulamos certos ativos na nossa vida. Lembre de Abraão. Ele disse que não levaria sequer um sapato da cidade que ele conquistou. O que ele queria era resgatar o seu sobrinho Ló. Ló tinha sido feito prisioneiro e Abraão o trouxe de volta. Abraão recusou qualquer espólio de sua conquista para que nenhum homem viesse dizer: Abraão se tornou rico com o que não era dele, hein? Abraão acreditava que Deus tinha provado a ele já há muito tempo que ele é o Deus de todas as riquezas, e na graça de Deus ele semearia e colheria. Quando você rouba, você viola a ordem de Deus. O próximo mandamento é: não dirás falso testemunho. Este é um mandamento que eu acredito não o temos observado como deveríamos. Muitas pessoas têm dito: não é permitido que conte uma grande mentira, mas uma pequena mentira, isso está tudo bem. Dessa forma temos grandes mentiras e pequenas mentiras. Mas este mandamento não está dizendo nada sobre mentiras. Se olharmos com muita atenção, vamos ver que o que ele está se referindo é unicamente sobre falso testemunho. Um dos caminhos para se mentir é dizer a verdade fora do contexto ou dizer somente parte da verdade. Manipular a verdade é um dos caminhos para se mentir. Pessoas na mídia são espertos em fazer isso, né? Pessoas se tornam espertas nisso quando querem destruir alguém outro. Eles podem fazer isso dizendo parte da verdade em um tempo particular ou num particular contexto. Anos atrás, um jovem estudante que era também um pastor de jovens olhou no espelho retrovisor do seu carro e percebeu que um veículo da polícia tinha estado lhe seguindo por uns 9 quilômetros. Primeiro, ele não tinha percebido que era um carro da polícia, por ele não ser identificado como tal. Era meio-dia de um sábado e o jovem pastor pensou que aquela sirene era um apito do meio-dia de uma fábrica a qual ele estava passando naquele momento. Quando a polícia finalmente o pegou, ele pensou que estaria sendo levado para a cadeia. Com ele no carro estavam outros jovens que estavam voltando de um acampamento de jovens. O policial pegou a carteira de motorista do rapaz e foi para trás do carro para inspecioná-la. Pelo espelho retrovisor, o jovem pastor pôde ver o policial coçando a cabeça enquanto lia as observações da carteira. Finalmente, o policial veio até ele e disse: olha, você tem que admitir que estava em alta velocidade, mas eu não vou fazer nada a você porque eu conheço seu pai, hein? Pior de tudo é que o jovem pastor tinha certeza absoluta de que o policial não conhecia o seu pai. O seu pai não era daquela região, era de muito longe e nunca tinha estado naquela área.
O policial pensou que conhecia o pai daquele jovem pastor. Agora, aquela era uma situação ética. O que o jovem pastor deveria fazer? Ele não tinha tido o curso de ética ainda. Então o jovem disse: o meu pai realmente é um grande homem. Claro, isto era um testemunho verdadeiro, porque o seu pai realmente era um grande homem. Mas, como pensar sobre isso depois? Onde estava realmente envolvida a ética? Nesse caso, ele percebeu através daquela situação que você pode violar esse mandamento não dizendo nada. Ele pôde violar esse mandamento dizendo um testemunho verdadeiro, mas violou. Eu não sei o que você faria nesta situação. Acredito que isso serviu para aquele jovem pastor aprender alguma coisa e hoje ele faria diferente. Mas observe atentamente o que este mandamento diz. Não dirás falso testemunho. Não importa se você sabe fazer isso de uma forma muito hábil. Se você der uma falsa impressão de algo, você tem violado o 9º mandamento. Este é o espírito do 9º mandamento. E o último mandamento é: não cobiçarás. O espírito desse mandamento é como o espírito do 8º mandamento: não roubarás. Deus tem um testamento do que nós temos. A esposa que temos, a família que temos, a casa que temos, a posição que temos e o nosso lugar na vida. Deus tem um testamento sobre todas estas coisas. De acordo com as Escrituras, nós não devemos comparar nós mesmos com os outros. Somos todos indivíduos únicos. Quando Deus fez você e quando Ele me fez, Ele jogou fora o padrão ou modelo. Ele não quer que sejamos como ninguém outro. Ele não quer que outro seja como nós. Então, se isto é verdade, nós não poderemos comparar nós mesmos com os outros e nem desejar ou invejar o que os outros possuem. Lembre, a alegoria da salvação no livro de Êxodo é algo muito interessante. Este livro nos mostra o caminho para fora dos nossos pecados. Êxodo nos mostra como ser salvos. Este livro nos mostra como Deus quer que vivamos uma vez que fomos salvos. É exatamente por isso que Deus nos deu tantas leis no livro de Êxodo. E então, finalmente, Deus mostra-nos no livro de Êxodo como um santo Deus quer ser adorado por aqueles que Ele tem salvado. Eu oro para que, como temos pesquisado o livro de Êxodo, vocês possam entender, primeiro de tudo, salvação e libertação. E então que você possa experimentar também salvação e libertação da escravidão do pecado. E então eu creio que pela pesquisa no livro de Êxodo você entenderá algo que envolve em ser um libertador, ou um instrumento através do qual alguém outro também poderá ser liberto, ou salvo da escravidão do pecado. Acredito que é exatamente isso que o livro de Êxodo é. É verdade, o nosso tempo é muito precioso e passou rápido. Se você quer saber mais sobre como ser liberto do poder do pecado, nos escreva. Nós temos algumas literaturas que vão lhe ajudar. Bom, eu gostaria muito de ter você no nosso próximo programa. Até lá então.